Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para a nossa live. Eu sou a Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório, e hoje nós vamos falar sobre iniciando um laboratório. Onde, como e onde investir? E é claro que eu tenho um convidado, meu marido, Eric Padovani, hoje vai participar com a gente. Olá, Olá, tá me vendo hoje? tô te vendo. Boa noite, gente. Como vocês estão? Tudo bem? Então, a live de hoje é começando um negócio, começando um laboratório. Por onde devemos começar a investir, né? O que você me diz aí, protético Então, quais são os empreendedor? pontos? Quais são os pontos, né? Quais são os pontos principais? Eu vejo muita gente se perdendo quando abre um laboratório, sabe? Se perdendo assim em coisas que talvez não seja o momento ainda para comprar, aí acabam comprando, investindo, né? Aí eu vou até falar que seria um gasto, não seria nem um investimento Exatamente. para causar uma boa impressão, né? De repente, e só que não tem pernas para isso, né? Às vezes a pessoa ainda não tem um caixa ou ela não tem uma reserva, e que isso já é um grande agravante quando você inicia um negócio. É importante que você se planeje, que você tenha realmente uma reserva, porque serão alguns meses ali que provavelmente é um pouco mais difícil, né? Porque quando você abre um negócio, muitas vezes você abre sem o principal, que é o cliente. E aí você tem que esperar esse cliente vir, esperar, eu sei, você ir atrás desse cliente, mas até que esse negócio começa a rodar, é você que tem que estar ali mantendo, né? Então precisa trabalhar em cima de projeções. E É. projeções bem realistas, né? Até pessimistas, para poder não ter surpresas, né? E às vezes acaba fazendo um investimento no primeiro passo aí de equipamentos ou até de estrutura e tudo mais que talvez ainda não seja o momento, né? E não vai Eu fazer sou diferença, né? porque eu sou adepta a começar, né, ali com o básico e aos poucos ir aprimorando, porque até porque você precisa sentir, né, como vai ser o mercado, sentir como vai ser a sua demanda, o quanto tempo que esse retorno de clientes vão vir. A gente está falando aqui daqueles que não têm cliente, que abrem um negócio sem ter É. cliente. Isso é muito importante, a gente ter esse cenário, né? Qual que é seu cenário? Se você está começando sem cliente nenhum que ainda não é conhecido, você talvez o seu investimento maior seja isso, ser conhecido, Exato. não em si, né, na parte de estrutura e tudo Eu, mais. eu, eu já vi vários laboratórios começando, né? E um dos grandes erros que eu vejo do profissional é que o cara pensa assim: bom, eu trabalho legal, trabalho direitinho, então eu acho que eu saindo aqui eu vou conseguir mostrar o meu trabalho para o mundo. Mas às vezes as pessoas não te conhecem, a não ser aqueles que são clientes do laboratório que você já trabalha. E olha lá ainda, né? Que às vezes até por gratidão o cara não vai deixar de mandar o trabalho para o laboratório ao qual você trabalhava para começar a te mandar trabalhos. Então, eu acho que a sua rede de relacionamento é a primeira coisa que você deve investir antes de abrir o laboratório, né? Nem é tão depois que abre o laboratório. Então, torne-se conhecido, né? A gente sempre fala aqui para utilizar a ferramenta digital que a gente tem, principalmente o Instagram, né? Fotografe seus casos, né? Acho que um pré-investimento muito bom é de uma câmera fotográfica que você consiga tirar boas fotos dos seus casos, né? Que os dentistas também mandem fotos dos casos já instalados em boca, porque é isso que vai chamar a atenção de novos clientes. É aquilo que você está mostrando, principalmente no Instagram hoje em dia, né? Eu acho que chama muito a atenção disso daí para que você torne-se conhecido. Porque eu conheço muitos, mas muitos profissionais que são ótimos e que não são conhecidos no mercado. Porque não tem isso de se mostrar ao mercado e ao mundo também. E a recíproca também é verdadeira, né? Tem alguns que a gente vê que o trabalho nem é tão bom,
mas eles conseguem mostrar isso de uma forma muito boa. Isso. Eu falo que isso é uma habilidade que o empreendedor tem que ter, né? Ele precisa saber vender. E, na verdade, a gente vende o tempo todo, só que inconscientemente, né? Mas a gente está o tempo todo vendendo, o tempo todo negociando, só que é de uma maneira inconsciente. Sim. Só que quando você abre o seu negócio mesmo, isso daí tem que vir pro consciente, né? Tem que vir, peraí, agora eu preciso vender o meu trabalho. Então, para você vender seu trabalho, você vai precisar realmente de boas fotos. Como que você vai mostrar o seu trabalho? Como que você vai fazer uma visita, de repente, para um cliente? Se você não tem o que mostrar, só falando, um trabalho mais difícil, né? Quando você tem o que mostrar, a pessoa, o cliente vai ficar mais interessado do que simplesmente só falando, né? Porque aí você só é mais um ali no meio do negócio, É. né? Outra coisa também que você falou aí de visitar, né? Um dos grandes erros aí do começo de um laboratório é o cara imprimir um monte de tabela e sair mandando pelo correio, entregando, É, né? Nos é, consultórios, né? Diga aí qual que é ah, a visão. é. Oi, mamãe. Oi, Ju. Agora tem os Que na. espectadores É, especiais, né? Agora estão assistindo nossas lives. né? Que na verdade, quando a gente faz isso, a gente simplesmente está só mandando a tabela, só está nivelando por valor. Então Não é você nem pega, valor, é o coloca nosso mandando o é o preço, né? preço, justamente é Preço. o preço. Porque você manda lá o preço, o dentista vai olhar a outra tabela, vai comparar com a outra e só vai ver preço. O que de repente ele pode ver assim, essa daqui é a impressãozinha mais bonitinha, ou essa daqui tem um papel diferente, O né? Então malagueta. tem casos e casos. É, até tinha uma aluna minha que ela conta essa história dela, ela tinha feito várias tabelas, entregue várias tabelas pela cidade dela inteira. Só que o detalhe, ela colocou realmente até umas fotos, fotos tiradas da internet, no caso, que não era trabalho delas, que eu também não recomendo Não fazer isso de maneira representava o que ela nenhuma, fazia, né? porque não era o que ela fazia, e era só aquela impressãozinha, assim, é, não era uma impressão de alta resolução, nada. Então, assim, não trazia valor nenhum, era realmente só o preço. Só que aí, quando ela fez o curso, ela começou a se reestruturar e fez toda de outras formas, né, para ela poder começar a aparecer, ela deu uma virada de chave, assim, da água para o vinho. A história dela tá lá no YouTube, para quem quiser acompanhar, assistir lá a trajetória dela, a Denise. Que ela saiu de dívidas realmente e até montou outro laboratório. Hoje ela tem 2 laboratórios. Isso aí. Então, o interessante é que você realmente mostre valor para o teu cliente. É o que você é, agora eu e o Eric nós somos sócios investidores, né? Uma nova modalidade porque a gente está aqui. A gente está montando um laboratório nessa categoria de sócios investidor, de sócio investidor, e a gente está justamente nessa fase de montar, de fazer o valor da empresa, né? Então, assim, o que a gente quer? Quer mostrar o nosso trabalho primeiro, né? A Yasmin deve estar aí. Aí hoje ela até, acho que ela esqueceu, porque ela assiste as lives e acompanha e trabalhou comigo muitos O anos. Diego falou Aí que ela ela, ia estar assistindo. Quero ela saber. tá, eu Não, vi não ela deu oi entrando. nem boa noite aí, ó. Aí ela disse assim: a gente pode pôr os preços? Eu falei: não, a gente não pode pôr os preços. Como assim? Porque a gente tem que mostrar o trabalho primeiro. Ah lá, ela, tá ouvindo, hein? É para você. Então a gente precisa mostrar realmente o trabalho. Então ela está elaborando ali um portfólio com realmente todos os trabalhos, mostrando para a pessoa conhecer quem é o laboratório, o que é o laboratório, o que a gente vai oferecer. Então, outra coisa também que eu acho bom pontuar às vezes o laboratório está começando e aí ele quer pegar e fazer tudo, né? Quer começar, vamos fazer tudo, já que tem, vamos fazer tudo. E aí você acaba dispersando quem realmente você quer atender, qual que é o cliente que você quer atender.
Isso daí é muito importante também, nesse início, você realmente fazer essa segmentação. Quais são os clientes que eu vou atender, o que eu vou oferecer, né, amor? Isso aí. Ó, o Lotus aqui colocou uma questão aqui, mas antes disso, eu quero fazer um adendo sobre essa questão de visitar, né, o cliente. E quando você vai visitar o cliente, ao invés de você deixar uma tabela de preço, alguma coisa assim, duas coisas. A primeira delas, que seria mais importante, mas ela está linkada ao que vem antes, né? Então, para não dar uma de Dilma aqui complicar o que a gente está falando, então assim, vá até o seu cliente, se apresente como pessoa, né? Marque um horário com o dentista, vá lá, bate um papo com ele, tudo, e mostre o que você faz. E aí, antes disso, você tem que estar preparado para se deparar com o seu cliente e mostrar o seu potencial. Porque não adianta nada você chegar lá, você é um cara que faz um belíssimo central ou molar, sei lá o quê. E aí o dentista pergunta de uma técnica, fala assim, mas eu estou acostumado aqui a trabalhar, por exemplo, com um tipo de preparo BOPT. Você consegue me atender nesse sentido? E aí? Quem de vocês aqui sabe o que é a técnica BOPT de preparo de coroas? Então, é isso que mata, às vezes, o profissional quando vai lá de frente com o dentista. Porque você tem que estar ligado a tudo que está acontecendo no mercado, todas as técnicas, e isso é estar atualizado. Atualizado como? Conhecimento. Vá em congressos, estude páginas de referência do mercado, estude mesmo como anda a prótese hoje em dia, vá se especializar, vá fazer cursos. Então, antes de você dar o primeiro passo de abrir o seu laboratório, esteja preparado para isso, com conhecimento. Conhecimento. Isso é uma coisa que muita gente entende como gasto, mas para mim é o maior investimento da sua vida. Porque tudo que estiver dentro do seu cérebro, ninguém vai tirar. E isso vai ser um enorme diferencial na sua vida aí. Pra vocês terem uma ideia, eu falei da técnica BOPT aí, põe o dedinho assim, quem sabe o que é. Hoje em dia é uma técnica muito bem difundida, né, criada por um italiano, que é muito utilizada hoje no Brasil e aqui nos Estados Unidos eu estou vendo muito isso, e no Brasil também, tem alguns profissionais aí, grandes profissionais que estão utilizando esse tipo de técnica. E ela é um pouco incompreendida pelo limite do término cervical. Aí, ó, a Cibele sabe, ó, tá vendo? O Lotus também sabe. Ó. É isso daí. Então tem que estar por dentro, porque para um profissional que não está por dentro do que é essa técnica BOPT, só um exemplo, na hora que o cara recebe moldagem, ele manda de volta pro dentista, falou, doutor, precisa repreparar aqui que eu não estou vendo o término. Mas quem sabe, sabe o que eu estou falando, mas eu não vou explicar o que é, vou deixar para que vocês procurem. Porque isso daí faz todo o diferencial. Entender, conhecer o que você está apresentando ao seu cliente. Sobre técnicas, sobre materiais, né? Porque eu vejo muita gente falar assim, eu faço coroa de IMEX. Beleza, aí o dentista fala assim, que outro tipo de silicato você faz? Aí o cara não sabe nem que o IMEX é um silicato de lítio, não é, nem o que é feldspática. Então, é estar por dentro de tudo aquilo que envolve a sua profissão. Tá? É estar preparado para qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de problema que você possa solucionar. Então, antes de tudo, prepare-se. Depois que você estiver preparado, aí sim vá em busca dos seus clientes, mas ao vivo, no tete a tete ali. Não vão voltar. Porque, ai, o que que você fez? É açaí. Oi, voltamos. Oi, voltou? É, Eu também voltei. voltou também. Agora tá com áudio, né, galera? Mas vamos lá, vamos Então, retomar então o que ele deixa, falou. É, deixa eu só só concluir, então, então vai, o então vai. assunto da visita ao dentista. Porque a gente não é obrigado realmente a saber tudo, mas aquilo que eu proponho a saber, ou seja, se eu estou oferecendo um serviço, eu subentende que eu saiba. Igual eu não vou fazer uma visita sozinha para um dentista, porque eu não sou técnica, eu não vou saber
responder coisa técnica. Então eu posso até ir junto, mas eu vou junto com o técnico, porque Isso. ele vai representar a parte técnica, né? Então, o que acontece é que se a pessoa não tem esse conhecimento, ela chega na frente do potencial cliente ali e ela treme na base, ela começa a gaguejar, ela não consegue sair da situação e mostra totalmente fraqueza. Ponto. Aí você jogou contra você mesmo, porque o cliente está te atendendo, ele já está dando uma baita de uma oportunidade, é um sim enorme para você, dele tá desprendendo um tempo para você, Te quer ouvir, dizer né? que ele quer. Ok, então eu tô adepto, porque a pessoa que ela está satisfeita com o outro laboratório, ela vai falar que ela não tem tempo, ela vai falar qualquer dia, ela vai falar da outra vez, agora não dá, e vai te jogando para frente e ela não vai te atender, porque para ela é uma perda de tempo mesmo, porque ela está satisfeita com o que ela tem. Agora, de repente, aquela que está buscando outras possibilidades, ou de repente assim, eu gosto do meu laboratório, mas eu quero ter outra opção para que agilize mais os meus trabalhos. Tenho muita demanda de trabalho, então não quero ficar só na mão de um cliente, de um laboratório, vou procurar outro. Então, esse cliente, ele está te dando essa oportunidade. Aí você chega lá nessa oportunidade e você se queima, porque você joga contra você mesmo. Exato, né? Que é a história de mandar um motoboy com uma tabelinha, né, para visitar os clientes, né? Isso é, É, isso é triste. E acontece, a gente já viu. Então vamos lá, ó, vamos voltar aqui. O Lotus mandou uma pergunta. Como eu sumi, todas as perguntas sumiram. Então eu lembro só do Lotus aí. eu tenho uma aqui que eu Ele anotei disse, também. então, ele disse aqui que ele trabalha como colaborador num laboratório e ele já tem um laboratório dele, né? E que a parte dele, o laboratório dele já está se pagando. Então, ele está na dúvida aí qual que é a hora de ele abandonar a carreira de funcionário e correr para um laboratório dele próprio, né? É, uma coisa que eu quero que você pense, porque eu não vou falar assim, faça isso que vai ser sucesso, porque não quero ser o responsável por uma tomada de decisão, mas você tem que pôr no papel. Será que você não está recebendo mais trabalhos no seu laboratório particular porque você não tem tempo de ficar lá? E seus clientes sabem que você trabalha em outro lugar, talvez? Você já parou para pensar nisso? De dar uma oportunidade para os seus clientes mandarem mais coisas para você ir se desapegando aos poucos dessa função de colaborador? Não sei como que é a relação sua com o seu patrão, né? Se tá tudo bem esse tipo de relação, mas talvez você não tenha mais trabalho porque você não está lá. Pode ser isso aí, né? É, O que você acha? exatamente. Ou também tem que ver assim, ele falou que está se pagando o outro lado, né? É, O que que é ele se pagar? ele ficando às 8 horas, teoricamente, que a gente sabe que no começo não são só as 8 horas que trabalha, mas vamos dizer no comecinho lá, você tem trabalho para você ficar 8 horas dentro do laboratório, né? Porque às vezes, para uma segunda renda, ok, é suficiente, mas de repente, para uma renda principal, não seja no momento. Só que é claro que vai chegar um momento que você vai ter que assumir um risco. Eu falo que empreender é um risco. Só que conforme mais você assume um risco, você ganha mais. É igual o investimento em bolsa de valores. Se você colocar o seu dinheirinho lá na renda fixa, você vai ter um ganho ali todo mês bonitinho. Se você se aventurar e colocar numa bolsa de valores, em ações, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ter um ganho bem maior. Só que também você pode perder e pode perder muito mais. Então é o risco que você está assumindo. E empreender, você ter um negócio hoje, é realmente um risco. E o risco tem o quê? Tem o bônus e o ônus, né? E aí a gente tem que fazer o quê? Trabalhar para ter esse equilíbrio, para perder mais ganhar, ganhar mais do que perder. Porque também se você realmente ir sozinho, né? A questão que o Eric falou, porque você já tem a técnica, você tem alguns clientes, mas só que quando você for trabalhar sozinho, você tem que ter um monte de outras coisas, né? Um monte de outras habilidades que você vai precisar aprender. Não é só Então, você está sentar na bancada, disposto. né?
né? Esse é o momento para que você comece a gerir um laboratório, que aí você vai ter que fazer seus preços, você vai ter que fazer as compras, você que vai lidar com a oscilação do mercado, né? Que a gente sabe que, por exemplo, janeirão tá aí, né? Janeirão é um mês ruim, mas compensação, novembro e dezembro é muito bom. Então, essas oscilações, né? É tudo um risco, né? Um risco e a gente tem que sempre por que que a gente está aqui toda semana conversando, né, instruindo, falando mediante as coisas que a gente passou na nossa vida, mediante as nossas experiências? Por quê? Para diminuir os erros, né? Não que a gente não vai errar nunca mais, né? Mas assim, os mesmos erros vai ficando mais difícil a gente cometer, porque a gente já errou, a gente já apanhou, a gente já sabe, já caiu, já levantou, entendeu? É, Então é assim. uma, um- uma comparação que a gente pode fazer é o seguinte: quem não mergulhar na piscina não vai saber a temperatura da água. Essa é a verdade. Porque do lado de fora, É, quem está lá dentro pode falar, ah, tá gelada, não, tá quente, mas você que está lá fora, você não vai saber. Enquanto você não mergulhar nessa piscina, você não vai ter a real ideia de como é que é. Então, tem que decidir a hora de mergulhar ou é. não. Ou, né, o problema é que tem um pessoal que eles querem só surfar, né? É, Não tem a parte do preparo, não quer, só quer chegar lá e pegar a onda pronta é e ir isso. lá surfando, só que cai, né? Porque aí não teve o tempo do preparo que o outro teve, né? O que eu gosto de fazer bastante comparação é no sentido assim, quando você olha, tem laboratório que está dando certo? Tem. Então o seu também pode dar certo, né? Agora, se todos os laboratórios não dessem certo, então aí, peraí, então não é Pois um negócio bom. está errado. Mas se tem algum laboratório que está dando certo, se tem alguém que trabalha sozinho que dá certo, então é possível dar certo. E aí já está validado que é E, ó, possível dar e certo. eu vou falar uma coisa aqui que parece uma besteira, mas eu sempre falei para Janaína e é verdade. Até os profissionais porcaria vivem bem com essa prótese. Ela é tão abençoada em nos devolver algo de bom para quem trabalha, que até quem trabalha mal vive bem, né? Porque Porque tem público para o tudo. mercado é tão escasso que tem público para todo tipo de trabalhador. Então, às vezes falta um pouco de você se desafiar também de entrar nisso daí. Estou me É isso preparando ao mesmo. máximo, estudando muito, metade investido em equipamentos e outra metade em estudo. Perfeito. É Tá, é o isso. exemplo de tudo que a gente falou no começo Sim, aqui. Agora, eu não sei exatamente. se está escrevendo o que a gente quer ler ou se é Tá- real, mas se for esse o caminho, se parabéns. É isso aí, cara. E se prepare para uma reserva, né? Tenha uma reserva, porque sei que é, quando começa a trabalhar, só tem aquele dinheiro ali, né? O salário dali. Então, realmente, vocês precisam pensar nisso, ter essa reserva. Ah, quero. Mas não vai dar certo. Obrigada, Doutora doutor Elodias. Elodias. Isso aí, obrigado. Valeu. A Kelly é minha aluna da primeira turma, que eu tenho um carinho especial para aquela A turma. Kelly foi a que colocou em prática e transformou a vida dela, né? Sim, É isso aí. na verdade, aquela primeira turma foi muito abençoada, assim, porque todos eles colocaram em práticas assim, e a gente tem grandes resultados ali. Exatamente. Realmente foi bem bacana. É. Mas vamos lá. Aí teve um que perguntou, que eu vi, eu não vi a pergunta toda, mas eu sei que ele estava perguntando de controle financeiro, de sistema de controle Ah, financeiro. esse eu não cheguei a ver. Ele fez na caixinha também. Ah, ótimo. Então vamos lá. É, Toda empresa precisa de um controle financeiro, não tem como não ter esse controle financeiro, não tem como ir para frente se você não tiver um controle financeiro, né? Como é que você vai saber se está cobrando certo, se não está, né? Como é que vai saber se aquilo é um negócio rentável, se não é, se está te dando lucro? Não tem como se você não tiver um controle financeiro. Então, realmente, você precisa ter um controle financeiro. E aí o controle financeiro ele estava perguntando para mim sobre sistemas, né? Sistemas para fazer o controle. Se você trabalha, por exemplo, hoje, se você está começando agora, está sozinho, não tem muito volume de serviço, e você ainda consegue controlar essa demanda
com um Excel, por exemplo, talvez não seja interessante você fazer mais uma despesa ali de pegar um sistema. Embora às vezes o custo é baixo, mas talvez agora ainda não seja o momento. Você pode lidar com isso. Ah, eu não sei de jeito nenhum mexer com Excel, não sei fazer uma planilha, não consigo mexer nisso, eu preciso de um sistema. Aí sim, tem vários sistemas que você pode até inclusive fazer teste com eles para que você veja se realmente atende a sua expectativa. Por que eu não falo, eu não gosto de falar um programa específico? Porque programa é igual dentista, é igual médico. Às vezes é bom para mim, mas não é bom para você. Vai depender muito da sua necessidade, do que você quer ver. Por exemplo, se você quer ter um controle maior da sua produção, os relatórios financeiros são adequados para o que você quer. Então, isso vai muito de sistema para sistema e do que você quer realmente e o que você quer pagar. Mas hoje tem vários sistemas, vários mesmo no mercado. Eu sei que tem a Urgetec, que é um dos mais conhecidos, tem a Smart Prótese, que também custo-benefício muito bom, tem um On Prótese também, vários programas que você pode, acho que tem um que é Kiwi, É, eu não lembro o nome, acho que né? É é Kiwi, Kiwi, né? Que Kiwi. ele passou por você uma vez. Uhum. E aí você pode fazer um cadastro lá e entrar e fica por 15 Isso. dias, 30 Faz dias, não um teste, sei, é de igual forma streaming de TV. gratuita. Igual É, streaming de de forma TV. Você gratuita. faz lá algum mês, 2 meses de graça e experimenta. E aí você vê o que é mais fácil para você, porque tudo que for muito complicado acaba não sabe, não sendo congruente, você não consegue manter. É igual quando o pessoal fala assim: ah, mas eu não consigo mexer, não consigo fazer a gestão. Eu falo, faz 10 minutos, senta depois meia hora. Não começa a complicar as coisas para o seu cérebro, porque às vezes você fala assim: não, agora eu vou ficar meia hora, um dia inteiro, meio período ali fazendo a parte de gestão. Você não fica nem 10 hoje. Então, assim, se hoje você ficar 10, 15 minutos, já vai ser um avanço para você. É a mesma coisa da gente falar que vai para academia, né? Agora eu vou para academia de segunda a segunda, sendo que não vai. Então, realmente, faça aquilo que realmente você começa a dar o start para começar a fazer coisas diferentes. Eu sempre falo de pequenas metas. Faça pequenas ações mesmo, pequeninas, para que você realmente coloque aquilo lá no meio da sua rotina. E aí, quando você vê, você já ficou 10, já ficou 20, já ficou meia hora, e aquilo já vai ficando normal, natural. E aí você, todo dia, você já criou uma rotina. Exatamente. A Kelly falando, ó, que gosta do Lab Lab, fácil. da Urgetec Lab Fácil. Aham. Hoje em dia, os sistemas, a maioria deles são em nuvens, né? Antigamente não era. Na época, a gente tinha um lá no laboratório que não era, você tinha que fazer backup todo dia, né? Não era. Agora, eles são tudo online. Então, tem essa praticidade, igual a Kelly tá falando. Eu, daqui, consigo, né, entrar no sistema do meu laboratório e ver toda a parte financeira. Então, eu consigo fazer esse acompanhamento. Eu posso entrar pelo meu celular e eu consigo ver. Então, hoje, a maioria dos sistemas são assim, são tudo em nuvens. Isso facilita bastante aí o controle. Exatamente. Deixa eu só retomar aqui. A Elo é a esposa do Luciano, de João Pessoa. Legal. Hum, Acompanhe vocês. Luciano. Luciano, que Pro- Luciano? Não, eu não tô lembrando, Não, que você falou. Luciano eu conheci quando eu fui dar o meu primeiro curso lá em Hum, 2015, em João Pessoa. Muito tempo conheço ele. Mas Elo, me refresca aí, vocês não são de João Pessoa, vocês estão em João Pessoa, né? Vamos ver se eu tô lembrado. Vocês são, acho que de Picos, não é? Vamos ver se minha cabeça tá boa. Atro Estudo Dental falou, qual o valor mínimo para se ter como fluxo de caixa para quem vai montar um laboratório? Isso é interessante você ter um fluxo de caixa, mas quanto mensurar isso? Explica aí para a galera.
Ah Ó, eu lá, vou falar. ele não falou, ah lá. Sim, sim, ó, tá vendo? Como eu lembro. Gente, o Eric tem uma mente de elefante. Meu Deus, ele lembra de tudo. É É, eu impressionante. tinha o tamanho também, agora não mais. Ah, vamos lá. Qual que foi a pergunta mesmo? Qual o valor Da... mínimo para se ter como fluxo de Ah, tá. caixa, né? O fluxo de caixa, como é que você vai fazer? Porque assim, ó, a gente tem que entender que o fluxo de caixa é uma coisa, né, que é o capital de giro ali, e a gente tem que entender que da reserva. Então, vamos colocar que a gente está começando agora, então a gente só vai colocar um dinheiro ali para rodar, mas não tem uma reserva. Vamos colocar um dinheiro para rodar. Eu indico que vocês tenham pelo menos 3 meses pela frente. Gente, 3 meses é um básico do básico do básico. Porque se não entrar nada nesses 3 meses, você precisa desse dinheiro para pagar todas as suas despesas, os seus custos. Você precisa ter esse giro. Vamos dizer que você não tenha nada. Então, se você tiver esses 3 meses, realmente é mais leve você passar. Porque quando a gente abre um laboratório sem dinheiro, sem esse planejamento, sem dinheiro, a gente tem mais esse peso nas costas aí de ter que gerar realmente esse caixa, né? Então, eu acredito que 3 meses que você coloca lá na planilha, o aluguel, a luz, telefone, uma média de quanto que você tem de despesa também variáveis, como dental, essas coisas, já é um indicativo bom. Pelo menos vocês têm ali para dar aquela respirada. Ah, eu não tenho de jeito nenhum, não tenho esses 3 meses, mas eu tenho um dinheiro para. Então, pensa comigo. Pega esse dinheiro e parcele. É, é, eu tô falando isso mesmo, sabe por quê? Porque esse dinheiro, ele ali guardado, você tá salvando o seu caixa. Mesmo que você vai pegar dele para pagar as dentais, por exemplo. Se for um desconto muito bom, ok, vamos lá, vamos pagar à vista. Mas se não for, não pague à vista, se você não tiver dinheiro para salvar o caixa. Porque se você não tiver caixa, realmente você pode quebrar o teu laboratório, porque aí você começa, vou pegar um empréstimo aqui, vou passar o cartão, e vai virando uma bola de neve infindável. Então, realmente, para quem não tem dinheiro, vai parcelando, sabe que tem a reservinha ali mesmo para pagar essas parcelas, mas que vai também começar a entrar, porque aí você não vai ficar 3 meses sem trabalhar, sem ganhar nada. Alguma coisa vai entrar. Então ali você já começa a dar aquele giro e de repente já começa a fazer um caixa ali e até uma reserva. Agora, ó, momento curiosidade aqui do Protético Empreendedor. Vocês sabiam que o Protético Empreendedor começou por conta desse assunto da reserva de emergência, né? Quando no dia 20 de março de 2020, quando todos tiveram que parar por conta da pandemia, né, do Covid, a gente começou a ver um desespero da galera, né, na internet, e nós fizemos uma live falando justamente disso, da reserva de emergência, né, e do caixa que você tem que ter para se garantir em momentos de problema, né? Porque tinha gente que estava ficando louco, né? E aí a gente criou uma live para tentar ajudar a galera a entender e resolver esse tipo de problema que todo mundo estava se deparando naquele momento, né? E a partir daí a gente começou a emendar uma live atrás da outra e foram surgindo outros assuntos e as pessoas querendo saber como que a gente fez. A gente fez não, né? Como que a Janaína fez, né, no nosso laboratório na época. E daí surgiu o Protético Empreendedor, ó, que hoje Hum. estamos aí com 4 anos de muito sucesso, graças a vocês que nos acompanham aí e nos dão todo o crédito do que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida profissional. E uma coisa que é bom deixar bem frisado, que tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente faz, tudo que eu aplico no meu curso, também com os meus alunos, tudo mais, as mentorias, são, são ações, são soluções que eu fiz e validei, que deu certo para mim. Então, é baseado em soluções que deram certo. E isso consegui replicar, porque comecei a passar para outras pessoas e começou a dar certo para eles também. Então, quando você consegue enxergar que o que você fez, você consegue ajudar outras pessoas,
Isso é uma forma que a gente conseguiu, assim, ir passando e replicando. Então, o que eu falo aqui é baseado no que eu vivi e baseado na solução que eu tomei e deu certo para mim. Mas não necessariamente que, de repente, por exemplo, o Lúcio aí que entrou agora, tenha outra solução para o mesmo problema e que deu certo também para ele. Então, e isso assim foi bem legal, porque aí quando eu comecei a fazer as mentorias com os alunos, eles traziam também muitas situações diferentes, situações que também eu não tinha passado, né? Algumas situações no meu laboratório eu não tinha passado, outros alunos passavam e a gente ia trocando experiência, Vai trocando agregando, informações né? e vai agregando cada vez mais. E aí eu conseguia aprender ainda mais com eles, né? E conseguir ensinar e acabar passando para as outras turmas, né? Porque são coisas que vai acontecendo no dia a dia. Não é um negócio aqui que eu vou decorar e vou passar para vocês. As aulas do curso, por exemplo, são aulas que eu fiz com situações ali do dia a dia mesmo dentro do laboratório. Então, não tenho uma coisa assim, é isso, né? Foram situações mesmo que foram resolvidas. E é isso que eu trago para vocês resolverem. Então, isso Todas as tudo é para falar o questões, seguinte, né? Que é possível resolver, né, amor? todas as questões têm os personagens, né? Então são situações que a gente já passou e outras pessoas passaram também. Então isso que é o mais interessante e o mais legal do curso todo, né? Que são experiências vividas na prática, não é mesmo? É verdade. Então vamos lá. A gente já falou do que investir quando começar um laboratório. A gente já falou do posicionamento no mercado, né? Com você entender aonde você vai, né? Porque quem não tem um ponto de partida, né? E um ponto de chegada não sabe nem para onde está indo. Então você tem que ter exatamente um direcionamento do mercado, busca do conhecimento, né, que é muito importante para que você tenha, sim, um portfólio de opções a mostrar para o seu cliente, né, de qual é a sua capacidade e de o que você pode oferecer de diferencial, né? Ó, doutora Laílson aí. Um beijo, Laílson. E outra coisa que a gente falou é de desenvolver um material para que você possa se apresentar ao mercado também, porque não adianta nada todo o conhecimento e tudo mais e você não souber como se apresentar ao mercado, que na nossa opinião, o tete a tete ali, né, você se apresentar pessoalmente para o seu cliente é a forma mais segura e mais confortável, né? E o que mais a galera pode investir aí quando está começando o seu negócio? E olha, vamos voltar só um pouquinho nessa parte aí do investimento para que quando você fala para a gente criar um portfólio, alguma coisa para o cliente, o que eu já vi também são pessoas gastarem, né? Um absurdo em gráfica, por exemplo, para gerar aquele impacto, né? Aquele folder, aquela caixinha, calendário, brinde não sei das quantas, e tudo aquilo. Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que se você tiver dinheiro para isso, ok. Agora, você pegar esse dinheiro que você não tem para fazer isso não é uma forma inteligente no momento. Sim. Porque essa parte você consegue também fazer tudo online. Você consegue passar um link para o cliente olhar as fotografias, que vai ficar com uma definição boa, né, excelente. Então, isso você pode também dar uma diminuída, uma enxugada ali, para ter essa primeira parte de economia. Então, eu já vi mesmo. E outra coisa também que eu já vi na infraestrutura, eu faço aquela bancada daquela marca e compro aquelas cadeiras daquela marca e faço, Ana, ok. E aí? Então, o que eu tô falando vamos colocar, se você tem o dinheiro para fazer esse tipo de investimento, ok. Mas se você não tem, não é prioridade. Eu acho que essa é a palavra, né, amor? Sim. É a gente encontrar prioridade. O que é prioridade no momento? Né? O que eu posso fazer com o que eu tenho, o que é o melhor que eu posso oferecer com o que eu tenho. Não se endividar e começar um laboratório explosão sem ter.
É porque aí você já começa um negócio com dívida, você já começa um negócio no vermelho. Isso é perigosíssimo. Exatamente. É igual o cara que vai montar uma loja, por exemplo, ele gasta todo o dinheiro que ele tinha no estoque, esperando que aquilo fosse vender. E aí, quando abre a loja, aquilo não vende. Então, você tem que estar muito bem preparado, né? Com o seu, com a sua Ou, estrutura muito bem feita, né? ou ele começa e compra já um CAD/CAM logo de cara. Isso, eu ia chegar nesse ponto aí, né? O que que acontece? As pessoas hoje estão muito focadas em mostrar para o cliente que, eu sou digital também, eu sou digital também. Hoje em dia está todo mundo digital. Você falar para um cliente que você é digital já não é mais um diferencial. Porque, querendo ou não, um cara que tem uma impressora 3D que custa lá R$ 2.500, ele já é digital em alguma parte, né? Então, eu acho que o foco geralmente não deveria ser o equipamento, né? O cara comprar uma fresadora, por exemplo, sendo que ele nem tem a demanda para tudo isso, né? Eu sempre fui adepto de parcerias, né? Eu lembro, muitos anos atrás, em 2014, até estava comentando hoje isso aí lá no laboratório, um amigo meu, não vou dizer o nome dele, mas ele sabe quem é, se eu falar aqui, ele tinha uma grana para comprar dar uma entrada num CAD/CAM. E aí ele estava certo que ele ia comprar uma fresadora enorme. Na época, em 2014, a gente só tinha aqueles tratorzão de fresadora, né? E eu vou comprar minha fresadora porque eu já pensei nisso, tudo tal. Aí a gente estava tomando um café ali, eu falei assim, cara, quantos elementos você faz por mês? De zircônia na época, né? Ele falou assim, eu faço tantos elementos. Eu falei, cara, se você vai fazer tantos elementos, X elementos, você vai vender isso a um preço X. Cara, você não vai conseguir pagar nem a parcela da sua máquina. Porque não pensa que é o total do laboratório que vai pagar a máquina. A máquina tem que se pagar. E aí nós abrimos a cabeça dele para mostrar que ele não tinha demanda para ter um CAD/CAM naquele momento. E aí eu falei para ele: quem perto de você tem. Olá, nós caímos, nós voltamos. Ei, eu tô sem áudio? Agora voltou. Eu não sei o que aconteceu, não. E não é a nossa internet, viu? É o Instagram que tá zoado. Bom, vamos lá. Onde eu Ah, parei mesmo? não. Eu estava Ah, contando do do tá CAD/CAM, contando. né? É. CAD/CAM, é. Então vamos lá. Vou voltar na história do A gente podia CAD/CAM. começar a fazer uma live assim, Eric e os causos dele. Exatamente. Gente, eu tenho 30 anos de carreira na prótese dentária. E dentro desses 30 anos na prótese tem 17 de odontologia. Então eu tenho história pra caramba, né? Que você, Conheci muita gente, conheço muita gente. que você acha de um? É, Vamos criar um o, quadro. O Eric, O Eric e os caos do Eric. causos. Eu tenho história, hein? Ah, Tem história. Então, voltando à história desse cara aí, né? Então, eu fiz ele perceber que ele não tinha demanda para poder ter um equipamento ali naquele momento, de comprar um equipamento. E eu falei para ele: quem que é seu colega aí perto de você que tem uma fresadora, que talvez você pudesse fazer uma parceria? Ele falou: eu conheço, é verdade, tem um fulano lá, ele tem uma máquina. E ele já até me ofereceu de fresar algumas coisas para mim. Falei: faz uma parceria com ele então. E aí a gente fazia um curso modular em outra cidade, né, um outro estado. E aí, rapaz, passou, fomos embora, né, no fim de semana, todo mundo. No outro mês, chegando no outro módulo, aparece o meu amigo com uma Land Rover zero. O que ele fez? Olha só, meio loucura, mas para ele valeu a pena. Até hoje ele agradece por conta desse bate-papo que a gente teve. Ao invés dele comprar a fresadora, queria arrumar uma dívida de R$ 400.000 para ele pagar. Na época, a fresadora custava isso. Ele deu uma entrada numa Land Rover, ficou com a Land Rover aí um bom tempo e começou a fresar com esse amigo. Até que ele criou a demanda com os clientes dele, com um montante, que ele pôde aí sim comprar uma máquina e ter essa fresadora e ficou com a fresadora e a Land Rover. Então, foi interessante, porque a partir daquele momento que até ele se deu o prazer de comprar essa Land Rover, a gente fala que a gente tem que experimentar coisas novas, né? Ele experimentou o gostinho do dinheiro que ele ganhava e ele não sabia onde gastava. E ele ia gastar com uma fresadora, com uma outra coisa, que ele ia
se matar de pagar e não ia dar conta de fazer aquilo render. Então, foi uma mudança de chave na vida dele, porque ele reconheceu que ele tinha um faturamento bom no laboratório, ele reconheceu que ele podia sim usufruir do dinheiro que ele ganhava na vida dele, com coisas que ele gostava, e que ele teve a sagacidade de criar uma estratégia de fazer aquilo virar uma demanda primeiro para depois comprar uma máquina. Então, às vezes, o que a gente precisa é de planejamento. O planejamento tem que ser muito maior do que a vontade de ter alguma coisa, né? Porque você pode falar, ah, mas eu compro uma fresadora daqui 1 ano, 2 anos, ela está me dando uma demanda. Beleza, só que esse 1 ano, 2 anos, geralmente custa entre 6 a 10 mil reais por mês de parcela num financiamento desse. E aí você desprender de um valor desse para pagar parcela e ainda ter que pagar material, pagar um colaborador talvez para tocar uma máquina dessa, você já botou na ponta do lápis que esses 6 a 10 mil pode virar 15, 18, 20 mil? Então é muito interessante a gente planejar essas coisas antes de dar um start logo de cara só para dizer que é digital, né? Às vezes essa não é a melhor estratégia. Então mostre o seu trabalho. Tenha um trabalho lindo, dependendo de como você faça ele. E aí sim você vai conquistar seu cliente para que ali mais para frente você possa criar uma demanda para poder comprar uma máquina. Certo? É. O importante é deixar bem claro isso, que realmente, alguns falam, mas aí a gente cria a demanda. Cria a demanda. Certamente, se ele tivesse comprado, ele iria criar a demanda, porque aí, né, tem que sair atrás. Só que, às vezes, você só está calculando com aquele dinheiro que você tem que pagar a parcela. E não está calculando que, além da parcela, você vai ainda aguardar o tempo para criar essa demanda, que ainda tem a curva de aprendizado do colaborador para aprender a trabalhar com a máquina, tem tudo mais, tem muitas coisas ainda, né? E quando você começa a oferecer o serviço primeiro, então agora eu faço zircônia, ok? E aí eu terceirizo essa zircônia. Aí eu vou criando isso no meu cliente. Então, quando eu resolvo comprar o meu equipamento, eu já tenho os clientes para isso, a demanda já é minha. É lógico que a parceria tem que ser uma parceria boa, né? O grande medo de ter parcerias com terceirizações é você promete uma coisa, então você dá a sua cara para o seu cliente, e aí de repente você faz uma parceria com uma pessoa que não é igual a você, e aí você acaba ficando em maus lençóis com o seu cliente. Então, o bom é você escolher, você saber escolher realmente aquele parceiro, porque existem parceiros bons, existem pessoas comprometidas também, Sim. né? Então, é só achá-los, que às vezes não é fácil, mas também não é impossível, né? Exato. Qual que seria mais uma última dica aí para a galera de onde começar a investir no laboratório, né? Você sabe que você falou um negócio que é muito interessante sobre o usufruir, né? Porque tem pessoas, eu vejo isso muito, porque a maioria do pessoal que eu trabalho, assim, são laboratórios que começaram, laboratórios que têm uma equipe reduzida, e são laboratórios que estão começando a ganhar dinheiro. E às vezes alguns começam a ganhar dinheiro e não sabem o que fazer com esse dinheiro. É impressionante, né? Mas você sabia que tem isso? Que as pessoas elas não estão acostumadas a ganhar o dinheiro e aí elas começam a se enrolar justamente porque não são acostumadas a gerir o dinheiro. E aí, quando a pessoa está ali acostumada a ganhar 3, 4 mil, e aí quando ela começa a ter aí um ganho de 30 mil, por exemplo, por mês, 20 mil, lembrando que às vezes nem é dele esse dinheiro ainda, É do é do laboratório. laboratório, aí começa a se enrolar porque aí gasta muito mais além da conta. Então a pessoa ela não tem, às vezes ainda não é o momento, a gente brinca muito disso, né, amor? Que a gente fala assim, às vezes ainda não é o momento da BMW, e aí a pessoa entra nessa onda, às vezes não é o momento da Land Rover, então já que você deu
o exemplo da Land Rover, e aí a pessoa entra nessa onda e ela acaba perdendo a mão. E aí um laboratório que realmente é super lucrativo, que tinha tudo para crescer, para ficar mais independente, acaba ficando aquele laboratório que depende ainda muito do dono, porque o dono precisa estar ali para ficar mantendo e, na verdade, mantendo os gastos pessoais. E aí fala assim, o laboratório não dá dinheiro. Não, gente, não é o laboratório que não dá dinheiro. Na verdade, quem não está deixando o laboratório ter dinheiro, realmente é a pessoa física ali, né? É o técnico atrás desse laboratório. Então tem essa situação e tem também a situação que o técnico ele já sabe, ele reserva, ele sabe que o dinheiro do laboratório é do laboratório, ele tem o prolabore dele, e aí sobra o dinheiro depois como distribuição de lucro, e aí ele tem dó de gastar esse dinheiro de repente. Então, assim, qual que é a dica, né, ali dessa reserva? O que é realmente o importante você fazer? Pega um pouco desse dinheiro, reinveste no laboratório, mas também se pague. Permita-se a ter o que você quer, né? Porque se você já está tirando, você realmente separa as contas do laboratório, você sabe que o laboratório está lucrativo, você sabe que você tem o seu salário e que isso é distribuição de lucro, você está reinvestindo no seu laboratório. Aí sim, você sabe que esse dinheiro, você não está fazendo nada, é o ônus, né? É o bônus, na verdade. É o bônus do seu negócio, daquilo que a gente falou, do seu risco. Então você tem que usufruir dele, fazer suas viagens, comprar, de repente, um carro. Aí vai questão de prioridade, né? Que cada um tem a sua. Porém, uma ressalva, uma outra história aqui, né? Eu sou consultor da Evoclar aí no Brasil, ainda continuo sendo consultor Evoclar aí no Brasil, e quando eu saía Brasil afora fazendo curso, eu sempre disse para todo mundo que o melhor custo-benefício para quem faz uma metalocerâmica é um forno, o mais básico forno da Evoclar, né? E aí, questionando os meus alunos, a maioria deles não tinha um forno bom, mas todos tinham um carro zero. Então, antes disso, é, pensem naquilo que você usa no seu dia a dia. Não vamos falar de fresadora, mas o que você usa no seu dia a dia? Eu gosto de falar que um forno de porcelana ele te dá R$ 200 cada 10 minutos, mais ou menos isso, né? E um carro que você tem zero lá na garagem te dá um gasto de mais ou menos R$ 200 por hora, mas negativo, né? Te dá um gasto disso daí, né? Então, às vezes, compensa você ter um forno legal para você aplicar uma porcelana, um equipamento legal, e depois sim comprar o seu carro, o que for. Não não atropele esses passos, tá? O que a gente está querendo dizer é quando você tem condições realmente, né? De ter, sim, e gastar o que você pode. Então, tenha equipamentos e materiais bons para você trabalhar e depois sim usufruir de tudo isso. Vamos lá que É, agora a gente teve duas perguntas seguidas aqui, ó. é justamente aquilo que eu falei, né? Primeiro você vai reinvestir no laboratório. Aí depois que você reinvestir no seu laboratório, você sabe que o dinheiro que sobrou aí sim é da pessoa física, né? E aí Uhum, você pode aí dar umas regalias, né? Ter umas regalias aí, exatamente. conforme o seu desejo. Ó, primeiro aqui, ó, Ateliê Prodente falou: E aí, mestre Eric, boa noite. O Ateliê Prodente, eu não lembro quem é você, bote seu nome aí. A Tânia falou assim: quando a demanda do laboratório diminui, qual é o primeiro passo a seguir? Qual seria aí, ó? Na verdade, o que a gente tem que trabalhar é com a oscilação da demanda, né? Porque a gente sabe que o laboratório não é constante. Vai ter meses que vai ser um mês muito bom, aí no outro mês é um mês um pouco mais baixo. Eu costumo dizer assim, é mais ou menos assim, quem faz metalocerâmica, por exemplo, um mês é do metal, outro mês é da porcelana. Não é, amor? É mais ou menos É, assim, né? Quem faz é acrílico, um mês é das montagens e remontagens e o outro mês é da acrilização. Então, realmente, vai ter essas oscilações e a gente precisa estar preparado para ela. Como eu falei agora, em janeiro, a gente sabe que janeiro é um mês, né, bem atípico e realmente dá aquela queda. Na verdade, janeiro a gente recebe de dezembro, quem faz fechamento mensal, só que aí quando chega em fevereiro não tem nada, porque
Eu não sei vocês, mas os dentistas viajam, né? A maioria viajam e no começo de janeiro começa a trabalhar no dia 15, dia 20 de janeiro, e olha lá. É, e aí você sabe que vai ter essa oscilação. Então, quando você sabe disso, você tem que se planejar para isso. Por isso que é muito importante a parte da reserva. Porque você imagina, por exemplo, se você já está com um laboratório andando, está com uma equipe legalzinha, e aí, esse mês baixou, eu vou mandar todo mundo embora. Aí você manda o pessoal embora. Formar uma equipe, para quem não tem, pode perguntar, é muito mais difícil. Então, você precisa saber que vai ter as oscilações, trabalhar com isso, que vai ter mês que você realmente vai precisar pagar por isso. Mas faz 3, 4 meses que está muito baixo. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Cadê seus clientes, né? Cadê esses trabalhos? Então, por quê? Exceto se morreu, por exemplo, ou foi embora, né? Foi embora da cidade, ou pararam de mandar os trabalhos por quê? Então, às vezes, tem que começar a olhar para isso e entender por que esses clientes foram embora, para baixar tanto, né? Ou os clientes continuam lá, mas também a demanda deles está baixa. É engraçado que na nossa cidade lá, o Eric sempre falava, tem uma festa que é uma festa do peão lá, uma festa. É, é Exposição. festa mesmo? É, exposição. E era uma festa de 10 dias, assim. E o pessoal tudo ia para essa festa, né? Então chegava, aquecia o mercado, porque a mulherada toda ia comprar roupa tal, né, para ir nessa exposição, que era a balada da cidade, assim, era o momento, né? E era caro. Só que aí, o que que acontecia? Naquele mês, dava a queda no laboratório, porque dava queda no consultório também. E o Eric é dentista, então a gente sabia disso. Porque aí a parte estética no consultório dava aquela paradinha. Então, e o que mais gera lucro? A parte estética, né? E Sim. aí só a parte de tratamento mesmo, de dor, que acabava tendo vindo maior a demanda. Então, isso daí a gente já estava preparado. Quando vinha a exposição, a gente já sabia que aquele mês ia ser um mês fraco, não ia ser um mês bom. Mas aí, como a gente já estava preparado, a gente se movia para o próximo mês. É. E é lógico que é sempre assim, porque senão você fica trabalhando só de acordo com o que acontece lá fora, aí fica ruim para você, fica muito instável, né? Só tem mais uma coisa que eu digo assim, entenda o que, que é essa baixa demanda, né? Se é sazonal ou se não é também. Isso é bom você ter por isso que é bom você ter Controle. como é que fala? O controle do que você está fazendo para entender já realmente essa curva. Ó, o Patrick mandou aqui, ó. Estou fazendo curso de manutenção e equipamentos odontológicos. Qual a opinião de vocês sobre isso? Cara, eu falo que você está no momento certo fazendo a coisa certa. Se você está gostando disso daí, cara, se enfie de cabeça. Porque você é um profissional que está em extinção no mercado, tá? Os grandes nomes aí da manutenção de equipamento já estão velhos, cara. E alguns já estão morrendo. E você não vê a galera para repor esse pessoal. Tem alguns profissionais jovens que eu conheço que estão muito bem no mercado com relação a isso, porque não tem mesmo, cara, não tem. E eu já te falo outra coisa, se você tiver uma equipe para montar, é a melhor coisa ainda. Que aí você vai saber se posicionar dentro do mercado de uma maneira que hoje em dia está em falta. Não é só em algumas regiões, é no Brasil todo, tá bom? O Éder, eu lembro do Éder, sim. Que mais? Tem mais alguma outra pergunta aqui que ficou para trás? A Elo falou assim, ó, aqui falamos assim, é necessário, é a hora, que é na hora de investir em equipamentos mais caros, né? Ou comprar as coisas. Exatamente. Comprar o que não é necessário. Tem até uma história de um conhecido nosso, né, que uma vez o Se a vendedor, gente desse o nome então, dessas pessoas. o vendedor da Dental chegou lá para ele e falou assim, ó, eu tô com um lote de gesso especial lá que tá X reais mais barato, né? Tava bem mais barato, né? Do que se vendia na real. E o cara, para aproveitar aquela promoção, ele comprou 300 quilos de gesso. Cara, quanto tempo você vai demorar para usar 300 quilos de gesso só porque estava barato? Então, às vezes, também você tem que entender se aquilo é necessário ou não, né?
Porque tem coisa que assim, eu vejo, né? Black Friday. Muita gente fica louco para Black Friday, ó, agora em novembro vai ter Black Friday, Black Friday, Black Friday. Cara, o que que você tá precisando tanto para você comprar na Black Friday? Eu acho que faz uns 5 anos que eu não compro nada no Black Friday. Porque aqui, às vezes, é uma promoção de algo que você nem está precisando. Então, o apelo comercial hoje em dia é muito grande. Então, a gente tem que ter o controle da nossa mão, de passar o cartãozinho ou clicar no comprar, né? Eu Entender acho que realmente. muito interessante que hoje a gente está aqui nos Estados Unidos, que é um país extremamente capitalista, consumista. E eu brinco com o Eric que a gente virou minimalista. É, Num país que está muito mais acessível a gente comprar as coisas, a gente acaba não comprando. Eu tenho o mesmo pensamento da Eloá. É necessário? Eu preciso mesmo? Então, para mim tá tudo bem. Isso que é a grande sacada é você entender o que é prioridade para você. Hoje, eu vejo que essa mudança nossa para cá fez várias coisas da minha mentalidade, né, do que eu pensava ser desconstruída. Na verdade, eu pensava em tanta coisa assim que hoje eu não penso mais igual, realmente foi desconstruído. E, e aí eu fico pensando nisso, eu falo, gente, eu estou num país que agora é muito mais fácil de eu comprar as coisas, muito mais acessível, e acabo não comprando tanta coisa, porque para mim a prioridade hoje é ficar com a minha família, viajar com a minha família, é isso que eu quero. Então, se for para gastar dinheiro, que eu gaste em viagem. A Edna, tô com saudade, a Edna. E se eu pudesse, eu trazia a Edna para vir para cá. Porque a Edna, essa Edna que acabou de entrar aqui, gente, ela trabalhava com a gente lá na minha casa, cuidava das minhas filhas, cuidava da gente. Ai, vou até chorar. Porque eu sinto muita falta disso, Edna, eu sinto muita falta de você. Um grande beijo para você, viu? Então, é assim, são coisas que às vezes a gente precisa olhar realmente isso, né? Qual que é a prioridade? Essa é a verdade. Qual que é a prioridade na tua vida? Porque senão acaba passando, é, né? Não, não tem sentido. é. Aliás, né, igual eu brincava da casa de novela, né, amor? Hoje a gente tem uma casa. Eu tinha uma casa, tinha reformado a casa a vida inteira, eu já contei até essa história, quando a gente comprou a casa, tudo. Fui todo ano eu fazia alguma coisa e eu tinha realmente esse negócio de reformar minha casa, de querer a casa do jeito que eu queria ali. Nós levamos vários, o apelido da família que a gente é pão duro, né, amor? Sim. Então mas só que a gente tinha um objetivo muito certo, porque era a gente queria reformar a nossa casa, queria ter a casa do jeito que a gente queria. E a gente conseguiu. Aí depois de um ano que eu tava com a casa muito boa, aí eu olhei eu fiquei, na época da pandemia, estava lá realmente fazendo a caminhada lá perto de um condomínio. Eu falei pro Eric, nossa, que legal, né? A gente podia ver alguma coisa aqui. Olha que lugar legal para as meninas, né? Não sei o quê. E vai eu me aventurar, depois da minha casa pronta, começar a construir outra casa. E aí deu a proposta do Eric vir para cá, a casa continuou na construção, agora a casa terminou lá. Eu falo, hoje eu tenho a minha casa de novela lá, e para mim não faz sentido nenhum, e porque a gente está aqui, né? E eu falo assim, eu não tenho apego nenhum da casa, quero vender. Se vocês quiserem comprar uma casa em Araçatuba, eu estou vendendo minha casa. É, Então, assim, é muito interessante como as coisas mudam, como as prioridades da gente vai mudando e tá tudo certo, né? E é muito interessante porque para cada um vai ter uma prioridade diferente, né? A Edna falou que também dá com saudade. é. Ano que vem a gente Ah, vai aí. Ano que vem a gente vai aí pra ver você. isso, Edna, um beijo. A Elô falou, eu morava em uma casa enorme no interior, agora estamos em um apartamento de 2 quartos. Mas é igual a gente aqui, a gente até tá numa casa grande aqui, mas quem visitar a gente aqui vai ver. A nossa casa é enorme, com um monte de espaço vazio, porque hoje a gente vive numa realidade que a gente não tá mais tão jovenzinho, né? Eu vou fazer 47 anos daqui 2 meses. Você, fala por você. E você bem mais Olha, nova, Elô, você bem acha mais ele nova do falar? que eu. Falar, Mas a gente percebeu que
muito das coisas que a gente sonhava, admirava ou buscava, é, era uma coisa que estava muito no nosso imaginário também. Hoje a gente, eu vou brincar, usar uma expressão meio doida, mas a gente tem muito mais tesão em montar um negócio do que mobiliar uma casa, né? Isso que é o né? que é, a gente hoje tem uma visão tão diferente do que a gente pode fazer com a nossa vida e de produzir e ajudar muito mais pessoas do que consumir. Então é uma chave que virou e isso é muito interessante, é muito legal. Então a gente é doido por fazer um negócio funcionar de uma maneira correta, não só o nosso, mas o de vocês, né, também, e saber que todos estão crescendo e indo, né? Uma coisa que a gente tem muito orgulho, né, é de que quem passou pela nossa vida cresceu, né? E isso a gente tem muito orgulho de saber que a gente fez parte do crescimento de todos que passaram na nossa vida. Então isso é muito gratificante. E é assim que a gente pensa em viver e crescer na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui, numa quarta-feira, numa semana normal, num dia de outubro, para poder estar aqui distribuindo conhecimento, informação e recebendo de vocês também bastante coisa, bastante informação. Bom, É. estamos no finalmente da nossa live. Alguém tem mais uma colocação aí, alguma pergunta, alguma coisa que ficou para trás? Porque assim, a gente só ultrapassou um pouco esse horário hoje por conta dessa queda que a gente teve no Instagram, mas a nossa live vai ser toda quarta-feira uma live de 1 hora com assuntos bem específicos que vocês vão nos dizer o que vocês querem que a gente fale, né? E esse tema de hoje foi um tema que foi perguntado por vocês e vocês mandem lá no direct, né, qual o assunto que vocês querem para a próxima quarta-feira e estaremos aqui novamente na nossa próxima quarta-feira. Mas antes de mais nada, quero deixar 2 recados. Sigam a gente lá no YouTube. A gente tem vários vídeos lá, além das lives que a gente faz aqui, estão todas lá. Tem muitas histórias de vários profissionais, a nossa história e tudo muito mais lá no YouTube. E eu sei que vocês gostam de botar o celularzinho na frente da bancada de vocês. Então, entrem lá, mas a hora que vocês entrarem no nosso canal no YouTube, inscrevam-se, compartilhem e comente. Porque vou explicar para vocês como é que funciona. O YouTube só vai entender que aquilo é importante para você e para outras pessoas da sua área e que trabalham com a mesma coisa que você, quando você se inscreve no canal, você curte algum vídeo nosso e você compartilha para alguém. Porque o YouTube, ele é bem sem vergonha. Ele quer que você assista ele. Então, o que ele faz? Se você compartilhou o nosso conteúdo para alguém, ele vai continuar compartilhando cada vez mais o nosso assunto. Então, nós necessitamos de vocês para que esse assunto e esse nosso canal é, tenha uma distribuição melhor nos algoritmos aí do YouTube e da internet, tá bom? Então já deixo o meu beijo a todos vocês, meu muito Vai obrigado por tirar tudo. print? Vai Vamos, tirar então vamos print? lá. Vai O que colocar nós vamos lá? fazer hoje? Ai, não vem Para com quê? coraçãozinho, não, que Não, meu sem coraçãozinho ficou coraçãozinho. tudo Sem torto, hein? coraçãozinho. Então, Vamos só dar uma risadinha só um aqui. sorriso aí. Tirem um print, compartilhe lá nos stories que a gente vai compartilhando de vocês também, tá bom? Um beijo a todos aí. Um beijo, gente. Não esquecem de curtir. Quem ainda não segue o Protético Empreendedor, segue aqui também. Siga. Quem não segue o Eric, vai lá, segue o Eric. Quem não me segue, vai lá ver. A gente só coloca coisa, jogo daqui, porque ultimamente é só isso que a gente faz, É, né, amor? isso Assistir aí. os jogos. Então tá bom, gente. Um grande beijo, muito obrigada pela presença de Ó, o vocês, tá? Até semana que vem. sorriso do print. Ah, eu já dei o sorriso do É já? print. Então tá bom. Aham. Ah, tá. Então você estava paradinho Isso. para isso? Isso. Ah, tá. Tá. Pronto. Ai, Beijo pra acredito que você vocês. tirou. Até semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Beijo.